Doenças, eu vou falar de algumas, tá? Para vocês terem aí uma ideia. Cadê? Deixa eu passar meu rosto pro outro lado. Então, aí vocês estão vendo, o HIV. O HIV é o vírus, tá, gente? Ele causa uma doença chamada AIDS. Transmite por relação sexual, transmite pelo sangue, mas não transmite pela saliva. Não transmite pelo beijo na boca, tá? Não transmite por copos e talheres, como muita gente ainda pensa. Apesar de ser ensinado assim, muita gente ainda pensa, né, que apesar da conscientização, né, que passa. Nem todo mundo que tem HIV tem AIDS, tá? Hoje em dia tem os medicamentos que previnem que a pessoa desenvolva a doença. Então ela tem o vírus lá dentro do corpo, o vírus está, digamos assim, controlado pelo remédio, não é que mata, mas está controlado pelo remédio, e isso faz com que a pessoa não desenvolva AIDS, tá? AIDS é a doença. O que é a AIDS? A AIDS nada mais é do que uma falha no sistema imunológico da pessoa. A pessoa fica sem sistema imunológico porque ataca as principais células chamadas leucócitos do sistema imunológico. Então, a pessoa, acho que vocês já ouviram falar isso, a pessoa não morre de AIDS. A pessoa morre de doenças que podem atacar ela por causa da AIDS. Por exemplo, uma gripe. Beleza. Quem mata os vírus da gripe quando está dentro do corpo? Os nossos anticorpos. Como a pessoa não tem anticorpos, os vírus vão se reproduzir, tá? Sem limite. E isso vai causar, então, um impacto muito grande no corpo da pessoa. Tudo bem? Isso. Então, por exemplo, o vírus da Covid agora, tá? Pessoas que têm imunodeficiência, que é a falta de anticorpos, como é o caso das pessoas que têm AIDS, elas não podem estar expostas a vírus da Covid, jamais, porque ela não tem defesa. Então, se ela não tem defesa, não tem o que fazer, tá? A chance dela morrer de Covid é muito grande, tá? Morrer com a doença é muito grande. Então, assim, professora, não tem como dar um medicamento? Lembra que eu falei lá no começo sobre vírus? Não tem medicamento. Não tem medicamento. Então, assim, é isso, tá? Então, assim, são pessoas que não têm sistema imune e um menor resfriado nelas pode causar uma gripe, menor resfriado, a menor gripe pode causar a morte dela, tá? Então, elas ficam, na verdade, extremamente sensíveis a doenças, né? O HPV assim, ele geralmente não causa grandes problemas. É um vírus, tá? Porém, se ele tiver em excesso, ele pode sim causar um câncer no colo do útero. Colo do útero, tá? É a entrada do útero. Então tem o canal vaginal, e aí vai ter a entrada do útero, assim, o útero é tipo uma bolinha assim, né? A bolinha, então vai ter a entrada do útero. Essa parte entre o canal vaginal e a entrada do útero, a gente chama de colo do útero. E às vezes forma aqui, ó, um câncer, bem no colo do útero, tá? Ele tem tipo um biquinho mesmo assim, forma um câncer, tá bom? Muito preocupante para as mulheres. Nos homens não tem sintomas. Tem vacina, tá? Que as mulheres podem tomar. Não sei como é que está a disposição das vacinas agora com a Covid, mas tem, tá? Tanto na rede particular como na rede pública. E evita que você tenha esse câncer. É uma DST, assim como a AIDS é uma DST, uma doença sexualmente transmissível, tá bom? Então, prevenir, sempre é bom prevenir, melhor prevenir do que remediar, como já diria, né? O ditado. Sempre importante, tá? Se você vai ter relações sexuais com a pessoa, se é uma pessoa que você costuma ter relações sexuais, sempre muito importante, eu sei que não é comum, mas é importante as pessoas fazerem exames de sangue, tá? Exames preventivos,
tanto de AIDS quanto de HPV. Você chega no médico, né, o menino ou a menina, e fala assim, olha, eu queria fazer exames para ver se eu tenho alguma doença sexualmente transmissível. Então ele já sabe quais são as doenças, ele vai te passar, tá? E aí fazer um check-up aí, uma vez a cada 2 anos, 3 anos, não sei, depende da quantidade de parceiros sexuais que você tem, ou se você tá com uma pessoa que tem muitos parceiros sexuais, enfim, e tem o costume de ter relações sexuais sem camisinha. Aí é muito bom tá fazendo o exame. Quanto antes você descobrir que você tem um HPV, que você tem o vírus da AIDS, melhor. Lembrando que vírus não tem cura, tá? Então, todo vírus é muito complicado de tratar. Então, quanto antes você conseguir descobrir, quanto o vírus menos se reproduzir no corpo, mais fácil de controlar ele, tá? Próximo. Cansei. Bom, então eu falei que tem vacina. O que é uma vacina? Eu já expliquei um pouco na atividade que eu passei para vocês, mas a vacina nada mais é do que o vírus sem só com a capa proteica, tá? Então eu vou explicar. Gente, o vírus da HIV é bonitão, né? Olha isso, eu nem tinha falado para vocês aqui, nem tinha mostrado, né? Olha aqui o que acontece quando o safado sai da célula. Isso acontece com muitos adenovírus, não. Muitos vírus, que é levar um pedaço da membrana plasmática, ó. Ele leva um pedaço da membrana plasmática e fica, vocês não estão vendo nada, né? E fica camuflado dentro do corpo, porque é a sua membrana plasmática, ué. O corpo não estranha, não, né? Então, assim, aqui, ó. Aqui, esses todos, né? O que você faz na vacina? Você pega, tira esse RNA, esse DNA, dependendo do vírus, né? Tira, eu tô falando no geral, tá, gente? Tem métodos diferentes de fazer a vacina, mas eu vou falar um mais geralzão. Você tira esse DNA, esse RNA, mas todos seguem o mesmo princípio. Você vai ter um pedaço do vírus. Enfim, você tira esse DNA, RNA e deixa só a capinha viral, tá? Como não tem DNA nem RNA, ele não tem como passar isso adiante. Então, ele não consegue escravizar a sua célula, ele não consegue fazer nada, é só uma capinha proteica. Só que essa capinha já é suficiente, mais que suficiente, para o corpo estar passando lá. Peraí, essa coisa que eu não conheço, não é daqui. Não é daqui. Aí, geralmente, os primeiros a verem, digamos assim, do sistema imunológico, avisa o restante da galera, né, e fala, ó, tem um serzinho estranho aí entrando no corpo. Tem várias cápsulas, né, que tem dentro da vacina. A vacina nada mais é do que cápsula de vírus, ou algum outro pedaço de vírus, tá? Um pedacinho do RNA, às vezes, enfim, depende da metodologia. Passou lá. Aí ele vai ver, caramba, tem uma galera aqui que tá entrando no corpo. Vamos ter que dar um jeito nisso aí. E eles atacam a capinha viral. Só que ninguém avisou eles que não tem DNA nem RNA lá dentro, não. Mas eles atacam mesmo assim, tá bom? Então eles atacam e o nosso sistema imunológico tem uma memória muito boa. Eles guardam essa informação. Da próxima vez que eles verem o vírus, né, por exemplo, do HPV, ou ver o vírus da COVID, eles vão já ter a memória. Então é muito mais rápido para eles montarem o sistema de defesa, entende? Então o sistema de defesa, ele depende, tá, de reconhecer o vírus primeiro. Então ele faz um processo de reconhecimento do vírus, bonitinho, e depois o ataque. Se ele já fez o reconhecimento lá no processo da vacina, quando ele atacar o vírus real, vai ser muito mais rápido, muito mais certeiro. Por isso que a gente evita que ele se alastre pelo corpo, tá? E que os anticorpos consigam, né, acabar com eles em pouco tempo. Eles desintegram o DNA, tá? Do vírus. A vacina basicamente é isso. Eu coloquei aqui algumas características. Algumas pessoas me perguntam sobre o vírus da gripe, se funciona ou não funciona. Gente, o vírus da gripe funciona, tá? O problema é que é um desses tipos de vírus que são muito mutantes. Por exemplo, o vírus da catapora. Você pega uma vez e não pega mais, porque ele é pouco mutante, tá? E seu corpo tem a memória. Toda vez que o vírus da catapora entra, você chegou perto de uma... Você já teve catapora, certo? Você chega perto de uma criança que tem catapora.
você não vai pegar a catapora, mas o vírus vai entrar dentro de você, entende? Então o vírus entra, mas seus anticorpos acabam com ele muito antes. O vírus lembra, te conheço. Se a catapora que a fulana teve, lá com 1 ano de idade, lembro. E aí vai exterminar ele muito antes de que ele possa se reproduzir, causar aquelas coceiras, aquelas manchas na pele, tá? Vírus da gripe, muito mutante. Então, todo ano, os cientistas, né, que fazem esse tipo de coisa, os microbiólogos, os médicos da área de microbiologia também, fazem uma nova vacina da gripe. Eles têm que pegar novas capinhas, porque ele vai trocando a capinha, entende? Então, assim, ano passado, a capinha tinha cheio de espinho. Então, nosso corpo reconhece essa. Mas esse ano ele já mudou. Não é cheio de espinho, é cheio de bolinha na capinha. Aí tem que pegar a capinha de bolinha, botar dentro da vacina e dar vacina em todo mundo de novo, tá? Professora, mas eu tomei vacina da gripe e tive gripe o ano inteiro. Já viram isso? Às vezes vocês até tiveram. Gente, então, dependendo da situação, você não teve gripe. Pode acontecer, tem chance de erro na vacina. Nem todo corpo é igual, tá? Pode ser sim que seu corpo esqueceu. Acontece. Ele tá muito fraco, não sei, tá? Mas, geralmente, o que acontece é que você não pegou uma gripe, você pegou um resfriado. Resfriado é outro vírus, é diferente. Gripe geralmente tem febre. Resfriado não tem febre, é diferente, são doenças diferentes. Então, se você pegou resfriado, ok, tá? Não tem vacina para resfriado mesmo. Agora, você não pode pegar gripe, tá? Porque você tomou a vacina, tá? Professora, e essa vacina da gripe aí, ela pode matar? Pode, ela mata algumas pessoas. Nós somos, hoje em dia, muito imunes a ela. Mas, né, sim, pode matar. Inclusive, se vocês prestaram atenção lá na gripe espanhola, que foi uma das atividades nossas, é o vírus da gripe espanhola. Causou uma grande pandemia, a gripe espanhola, e o vírus continua aí. Professor, então a Covid nunca mais vai sair do meio entre nós? Não, provavelmente não, tá, gente? Nunca mais o vírus vai sair do ambiente. A diferença é que as pessoas vão estar mais imunizadas, é que as pessoas vão ficar doentes, como fica a gripe. Por exemplo, não fica toda a população com gripe ao mesmo tempo. Fica algumas pessoas com gripe agora, um pouquinho mais daqui a um mês, e assim, né? Fora que várias pessoas hoje em dia já são muito mais imunes, né, à gripe, porque quem não era imune à gripe morreu, né? Então aqui eu tô falando várias doenças virais, catapora, cachumba, para quem já teve aquele, né, negócio aqui assim, gripe, resfriado, herpes labial, herpes genital, bolinhas, as mesmas da boca, só que no pênis ou na vagina, poliomielite, que a pessoa não cresce, ebola, tá? Ixi, tem doença pra caramba. A única coisa que eu quero que vocês entendam para quem já teve cachumba, dengue é uma doença muito importante viral. Para quem já teve dengue, né, eu estava conversando no Meet sobre isso. Para quem já teve Covid, vai perceber que tratamento médico, você fica até chateado. Porque você vai no médico e o médico fala assim, dengue. Então eu vou te prescrever aqui um paracetamol, um Dorflex, vai dizer se não é verdade. Beba muita água e descanso. Aí você fica assim, caramba, e pra matar o vírus, não vai passar nada, né? Não tem, gente, não tem. Tem gente que fica revoltado quando vai no médico e o médico fala assim, o que você tem é uma virose. Vá pra casa, descansa, né? Aí você fica, meu Deus, mas eu vim até o médico pra ele falar que é uma virose, mandou eu ir pra casa, não me deu nada. Não, gente, não tem que dar, tá? Quem mata o vírus são é o nosso sistema de defesa. Não só os anticorpos, mas todas as células de defesa trabalham para isso. Agora, remédios servem para os sintomas, tá, gente? Então ele vai perguntar, você tá assistindo dengue, por exemplo? Tá sentindo dor de cabeça? Você tá sentindo dor no corpo? Né? Você tá sentindo isso? E aí, com base no que você falar, ele vai dar medicamentos para aliviar a sua dor, tá? Para aliviar os sintomas, para aliviar inchaço, enfim, entende?
Mas o que ele vai fazer é pedir para que você descanse, você precisa descansar, você precisa se alimentar bem, você não pode se estressar. Por quê? Porque o seu corpo tem que estar no momento zen dele. E bem nutrido, bem alimentado, bem na paz, tá? Se você sabe de alguém que pegou Covid, já fica a dica. Faz a pessoa parar. Por mais que seja leve. Ela tem que parar um pouco. Para. Porque seus anticorpos precisam trabalhar. Entendeu? Você atrapalha eles quando você está trabalhando junto com eles. Quando você, sei lá, sai correndo na chuva, né? Tá frio e você, né, fica no frio à noite, na rua. Por quê? Porque aí o corpo tem que estar controlando sua temperatura, porque você está no frio, e cuidando do sistema imunológico. Então deixa o corpo se concentrar no sistema imunológico. Ah, você tá sem comer direito. Aí ele tem que se concentrar porque tá faltando carboidrato, ele tem que ver um jeito, e ao mesmo tempo que ele tá vendo um jeito, ele tá lá no sistema imunológico. Não, gente, se alimenta bem. Bebe muita água, porque a água a gente precisa demais no nosso corpo para combater qualquer coisa, para manter qualquer parte do nosso corpo funcionando. Então, assim, beber muita água, nutrientes, tá? Descanso. Muito descanso. Professor, então quer dizer que a pessoa, quando é internada lá com Covid, os médicos não fazem nada? Mais ou menos por aí, gente. Qual é a diferença? Por que as pessoas são internadas, né? As pessoas são internadas porque elas começam a ter falta de ar, tá? Entende qual é a diferença? Então, uma gripe, uma dengue, a não ser que esteja muito grave, geralmente não tem motivo para internar, tá? Dengue hemorrágica, outros 500, né? Mas se você tá com Covid, você pode ter falta de ar. E aí a falta de ar, muitas vezes você precisa de oxigênio em excesso para poder fazer o pulmão, que está muito debilitado, funcionar, tá bom? Então a pessoa precisa estar na UTI, muitas vezes ela já não consegue comer, aí põe soro, põe comida líquida para ela comer, ou injeta também comida, pode ser direto aqui no estômago, não sei, depende. E uma respiração. Então a pessoa ela já não consegue mais se manter saudável para os anticorpos trabalharem, entende isso? Então o que os médicos fazem no hospital para Covid, para vírus, é manter você o mais estável possível, o mais saudável possível, com todos os seus nutrientes, soro para manter sua água no corpo, tá? Manter ali você descansando. Para quê? Para que os seus anticorpos reajam e consigam trabalhar. Se seu corpo está começando a definhar, lógico, por causa do vírus, os anticorpos começam também a ser menos produzidos, e o sistema imunológico vai ficando mais fraco, é como se fosse uma guerra, literalmente. Você tem que estar tranquilo para deixar a guerra acontecer. Tá acontecendo uma guerra entre os vírus e o seu sistema imunológico, tá bom? Aqui então alguns exemplos, a cachumba, ebola, que foi muito, muito preocupante na África, né? Você tem que pensar que a ebola não é uma doença tão... não é uma doença tão grave, ela é grave, mas não é tão grave, talvez. Ela se torna mais grave em algumas regiões da África, porque as pessoas, infelizmente, são desnutridas, não tem uma boa distribuição de alimentos, né? Catapora, coçou, pegou na unha, né? Passa na balinha, aí pega a balinha, põe na boca, aí põe na boquinha do amigo. Já viu isso de criança? Cachumba. Nossa, ideal pra criança, né? Criança é assim, ela já pegou o chiclete, ela tava mascando, aí já caiu no chão, ela já pegou o chiclete, já botou na boca de novo. Ela tá mascando, aí ela fala assim, quer chiclete? Aí o amigo fala, quero. Aí pega na boca, né? Parte, né? Aí ela vem de volta na boca e põe. Já passou no chão, né? Já foi na boca dela, já passou na boca do outro. Ela já pegou com a mão suja. Então imagina quantos vírus e bactérias passam por criança, né? Isso é importante. Importante para ela desenvolver um sistema imunológico já bem forte, né? A memória do sistema imunológico vai estar agindo a 1000. Mas aí acontece muitos desses problemas, né? Catapora, cachumba. Ixi, criança é dona de ter
resfriado, gripe, um monte de coisa, né? Normal. Aqui imagens um pouco mais fortes, tá? Pra quem não puder ver, já fecha o olhinho. É um pênis ali mesmo, mostrando a herpes genital. Temos aqui a herpes labial. Vocês estão vendo o que eu tô falando? Então. E aqui o sarampo, hoje em dia não é tão comum, né? Tem vacina, né? Acho que tem. Tem vacina do sarampo. Tá? Dengue. Já falei pra vocês. Todas as formas de combate à dengue têm a ver com água. Por quê? Porque a larva do mosquito da dengue, então ele é uma larva primeiro, depois ele se transforma em mosquito, tá? E essa larva ela se desenvolve obrigatoriamente dentro da água. Por isso, e águas paradas. Tipo, ela não vai se desenvolver num rio, que é uma água em movimento, mas num lago já é possível. Numa poça d'água, então, melhor ainda, tá? Então, por isso, evitem ao máximo, tá? Época de chuva, galera deixa muita coisa acumular água, principalmente quem mora em casas, né? Acontece muito. Sempre tomar muito cuidado, porque a dengue vai surgir no seu terreno, vai infectar vocês e vai infectar os vizinhos, né? Então, é muito complicado. E assim, dengue mata, tá? Dengue é grave. Pra quem já pegou dengue, talvez se a gente tivesse uma pandemia de dengue ia ser muito pior que a Covid, porque dengue, olha, eu já peguei e é forte. Você não tem força pra nada nessa vida. É muito forte, eu acho que foi a coisa mais forte que eu já tive. A galera já me falou aí, dos alunos do segundo ano aí, que Zika é pior. Aí eu já não sei, mas essas doenças virais realmente são muito perigosas, tá? Gripe, resfriado, já falei. Foto de bacteriófagos aqui, né? Na vida real. Atacando uma bactéria para vocês verem. E eu acho que é isso. Deixa eu ver. Ah, não. Tem mais coisa. Aqui só mostrando como é o processo de entrada do vírus, tá? Ele entra muitas vezes aqui pela membrana. A célula, ele já tem a chave para entrar na membrana. Então, é uma chave falsa, né? O corpo acha que é alguma substância do corpo mesmo. Então, entra, recebe autorização para entrar, abre a portinha, ele entra, tá? Modifica o DNA, produz mais vírus, e então, muitas vezes ele estoura a célula, né? De tanto vírus que produz dentro da célula. Aqui também tá um desenho bem legal, ó, porque o vírus está entrando, jogando seu DNA, nem sempre ele entra por completo, tá? Não vou cobrar isso, mas tem vírus que entra com a capinha, tem vírus que entra só o DNA, o RNA, que no caso um RNA, não sei qual é o vírus, do HIV, ok? RNA. RNA só muda do DNA, que ele tem uma fitinha só, tá? DNA tem 2 fitas. E aí ele se transforma em DNA, entra aqui no núcleo e começa a manipular a célula, para a célula, em vez de ler o seu DNA e produzir substâncias que você precisa, vai começar a ler o DNA do vírus, ó, aqui ó, DNA do vírus junto com o da célula. Vai pegar o DNA do vírus, tá? Vai ler esse DNA do vírus e vai começar a produzir novos vírus. Então manipulou a célula para que ela comece a produzir novos vírus. Então a célula parou de produzir, seja lá o que você precisa, tá? Então, digamos que é uma célula que produz um hormônio, qualquer hormônio, enfim. Você não vai mais produzir hormônio, você vai agora produzir vírus. Fim. Até você estourar de tanto vírus saindo dentro de você, né? Você estourar não, só a célula, né? Não vai não? Aí, imagens reais do vírus da AIDS saindo, olha que safado. E olha que coisa, ele sai levando sempre um pedaço da membrana, olha. Ele leva um pedaço da membrana junto, isto é, ele sai super disfarçado da célula. Ninguém reconhece ele, porque acha que é só mais uma célula, né? Todo mundo olha e vê a membrana, tá tudo certo. Assim. E aqui é a recombinação genética, recombinação gênica, que é o grande problema.
Essa aula, para vocês terem ideia, esse slide eu criei na aula de 2016. 2017. E olha a última pergunta. Onde aparecerá o próximo mutante fatal? Yes, estamos vendo hoje o mutante fatal. Professor, então quer dizer que os biólogos já esperavam pela pandemia? Sim, com certeza, gente, já era prevista uma pandemia, tá? Não tem governo que não sabia disso. Agora, cada governo lidou com o seu jeito. Alguns governos se prepararam para uma pandemia, outros não. Mas era sim previsto uma pandemia, tá? A gente não sabia se era viral ou bacteriana, mas estava mais provável para viral mesmo. A gente tem os nossos anticorpos, eles acabam com os vírus. Poxa, que bacana. Nós fazemos de tudo para manter eles saudáveis, né? Para poder combater. Pensa no pessoal que tem AIDS, como eu falei para vocês, que não tem mais esse sistema imunológico para proteger o corpo. E é muito complicada a vida dessa pessoa, porque não ter o sistema imunológico é uma perca muito grande. Mas às vezes até o sistema imunológico é tapeado, né? Como dizem. O vírus pode sofrer mutações, tá? Como eu disse, o vírus da gripe é especialista nisso. Ele sofre mutações na capinha do vírus. Então, digamos que todo ano ele tá com uma roupa diferente. Esse ano ele tá usando camisa, ano que vem ele tá usando boné, tá disfarçado de bonezinho, entendeu? Todo ano ele tá diferente. Então, essas mutações acabam com o nosso sistema imunológico, porque toda vez ele tem que fazer a parte de reconhecimento e ataque, mesmo sendo o mesmo vírus, tá? Então, eles são muito mutantes, porque sabe o que acontece, ó? Vou explicar uma coisa. Tô me estendendo bastante em vírus, porque entender de vírus está sendo bem importante, tá, gente? Vamos pegar o vírus da Covid, então. Ele entrou no corpo, vírus da Covid. E aí, ele se juntou no DNA. Só que quando ele se juntou no DNA, opa, já tinha um vírus aqui. Vamos dizer que essa parte azulzinha não é seu DNA. É o DNA de outro vírus, certo? Outro vírus aí. Vírus da gripe. Aí o que acontece? A célula vai estar escrava de 2 vírus. Gente, isso acontece muito. Então ela é escrava de 2 vírus agora. Da Covid e o da gripe. Aí o que pode acontecer? Vai ler o DNA aqui, né? Vai ler esse DNA e vai formar as partes do vírus. Aqui as partezinhas do vírus. E aí pode acontecer de juntar e ser um mutante gripe com AIDS. Pode, professor, um negócio desse? Pode. Bem-vindo aos vírus mutantes. Nós temos 4 mutações no Brasil, eu acho, de Covid. O professor, então quer dizer que ele encontrou outro vírus? Pode ser. Só quem vai poder dizer isso são os geneticistas que analisam isso, os microbiólogos que analisam essa genética do vírus. Mas pode ser que ele recombinou com outro vírus? Pode. Pode ser que, sem querer, ele teve uma mutação e aí a estrutura ficou diferente e aí deixou ele mais agressivo? Pode. Lembra que a gente tem mutação, né? A nossa evolução acontece com mutações também. Só que um ser humano dura quanto até se reproduzir? De 15 a 30 anos, a mulher, no caso, para ter um filho. Então imagina que de 30 em 30 anos a gente tem um novo membro, né, da nossa espécie e transmite o DNA. Toda vez que a gente transmite o DNA, corre o risco de acontecer algum probleminha ali e dar bom ou ruim, né? Imagina que o vírus faz isso todo segundo. Um vírus produz 2, acho que vocês já viram isso em matemática, aquele crescimento exponencial, né? Um vírus dá 2 vírus já dão 4 e assim por diante. Então, em poucos minutos, você já tem milhões de vírus. Então, assim, o vírus em si é muito pequeno mesmo, tá? Pouca chance de te causar um dano. Porém, muitos vírus causam danos em muitas células do seu corpo. A Covid geralmente causa lesões no pulmão, no coração também, no rim também,
Mas o grande problema é que ele causa problema no pulmão. Então ele começa a matar as células do pulmão. Por que a pessoa morre de Covid? Porque ela não consegue mais ter. Uma das causas é que ela não consegue mais ter pulmão para respirar. Tanto que tem algumas pessoas que estão internadas que estão respirando com um pulmão artificial, né? Se alguém conhece o humorista, o Paulo Gustavo, ele está respirando por um pulmão artificial, porque o vírus acabou com as células pulmonares e os anticorpos não tiveram tempo de reagir, tá bom? Gente, eu sei que é muita coisa, tá? Mas vamos com calma, vamos devagar. Espero que vocês tenham entendido. Espero que a aula tenha sido legal, porque ajuda a entender o que está acontecendo com a gente, né? E o que fazer. O que fazer para poder lidar com essa pandemia, lidar com o vírus, principalmente, né? Pensa que o menor ser que a gente conhece no mundo, o menor ser vivo, se for ser vivo, né? É o vírus e a gente está escravizado por ele, né? A gente está refém dele. Então, não subestime o tamanho dele, né? Ele se reproduz muito. É isso, gente. Até a próxima aula. Um grande beijo a todos.